Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui novamente para continuar trabalhando o assunto da informática e da sociedade. Dessa vez vamos ver sobre o profissional da área, o profissional de informática. Isso. Nossa aula será uma aula bastante interessante. Nós procuramos ampliar, além do que está no material impresso, né, professor? Sim. Com exemplos, com ilustrações, para que a nossa aula se torne bastante atrativa para todos vocês. Ok. Vamos para os objetivos da nossa aula. Identificar o perfil do trabalhador da era da informação. Você, aluno, é um trabalhador da era da informação. Está preparado para exercer essa atividade? Bom, você está aqui para isso, para aprender. Eu sei que muitos de vocês até trabalham já na área, mas está na hora de você sempre ver, relembrar, aprender, rever conceitos do que o mercado está exigindo hoje do profissional da informática, do profissional do conhecimento. O próximo objetivo: analisar as transformações mundiais ocorridas no mercado de trabalho em relação ao conhecimento. O enfoque que nós vamos trabalhar hoje é o perfil do trabalhador, mas esse perfil ele não é exigido por acaso, ou alguém decidiu, eu quero que o trabalhador da informática seja da seguinte forma, ele tem que ser assim, assim, assim. Não foi alguém que exigiu isso, mas as próprias transformações ocorridas no mercado que exigiram estas coisas. Você vê que uma coisa puxa a outra no sentido de mercado exige profissional, profissional modifica o mercado e assim vai. Professora, esse é um ciclo que nós temos que passar para nos posicionar como profissionais da informática. Isso, com certeza, Marcelo. E eu gostaria que você colocasse o slide, Marcelo, a respeito de como nós iremos iniciar a nossa aula. Nós queremos discutir com vocês a existência de um novo paradigma social. Ou seja, a nossa sociedade hoje passa por constantes transformações. Nós estamos comentando isso ao longo de todas as nossas aulas. Então, nós observamos um novo paradigma. Nesta aula, nós queremos apresentar algumas teorias que discutem essa nova realidade, mas qual o objetivo de apresentarmos essas teorias? É fazer com que vocês pensem a respeito delas, analisem, se posicionem e façam críticas a respeito delas. Hoje, na nossa aula, nós colocaremos alguns teóricos. E é importante dizer para vocês que as teorias, que às vezes se apresentam como chatas para nós, elas são explicações sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Todos os teóricos que nós citaremos ao longo das nossas aulas, elas estão citadas no material impresso e nós procuraremos clarear um pouco mais como essas pessoas analisam, como que elas veem esse novo paradigma. Eu gostaria que o professor Marcelo colocasse para a gente o próximo slide, em que nós vamos começar a analisar esse novo paradigma profissional. Vamos começar por um teórico chamado Peter Drucker, que trabalha com o conceito de trabalhadores do conhecimento, ou seja, pessoas capacitadas para reter o conhecimento e que poderão incrementar tanto a produtividade das organizações, quanto ser capazes de gerar inovação. Bom, conforme nós vimos aí pelo slide, o Drucker, ele coloca para nós que hoje na nossa sociedade nós encontramos pessoas que são capacitadas, pessoas que têm acesso ao conhecimento, e essas pessoas que poderão incrementar, modificar a nossa sociedade, provocar, consequentemente, transformações. E é interessante a teoria do Peter Drucker, porque ele é ligado à administração, e ele coloca para a gente o seguinte: na sociedade que nós estamos vivendo, nós vivemos, é claro que não declaradamente, mas nós vivemos um conflito, ou seja, caminhamos para a existência de uma minoria que detém muito conhecimento e uma grande maioria que não detém esses conhecimentos e que fazem atividades que são atividades ditas como comuns. E ele coloca que o futuro será dominado, a sociedade será dominada por aqueles que
adquirem esse conhecimento. Observa que há um conflito aí, um conflito silencioso. Então nós observamos, num país como o nosso, por exemplo, vocês que estão nos assistindo, provavelmente muitos andaram bastante, deixaram suas casas, deixaram uma série de afazeres, estão aí procurando prestar atenção no que estamos colocando, estão procurando compreender um pouco mais. Por quê? Porque vocês acreditam que na nossa sociedade conhecimento é necessário. Ou seja, tornou-se algo imprescindível para os dias atuais. Certo? Então, o Peter Drucker discute isso daí, coloca esta relevância. E aí, professor Marcelo, a gente fica indagando, qual será o perfil desse novo trabalhador, nessa sociedade que nós estamos vivendo e diante desse novo paradigma? Sim, como é que esse profissional tem que ser? Temos aqui o próximo slide, que nos fala de uma característica dele. A primeira é a polivalência. Eu estava pesquisando sobre a palavra polivalência, e é uma pessoa com várias valências, só que o significado de valência eu só encontrei na área da química, são ligações que um átomo faz. Como nós não temos a ver com química, a gente leva para o nosso lado. Pessoa que tem vários relacionamentos, ele é multitarefa, ele conhece e se interrelaciona com várias situações. Nós vemos também na sequência a próxima característica, isso significa perceber o mundo como um todo. Ele tem uma visão de mundo global, uma visão sistêmica de mundo. Uma visão sistêmica, professora, é contrária. Nós lembramos aí, na aula passada, nós vimos sobre o Fordismo. Uhum. É contrário ao Fordismo. Exatamente. Eu fico observando, Marcelo, a nossa aula. Eu acredito que a nossa aula, ela não teria, assim, o mesmo desenvolvimento, ela não teria o acesso ao nosso aluno, se fosse só comigo, por exemplo, e com você. Então é interessante quando a gente percebe que é necessário que nós, por exemplo, eu sou da sociologia, mas isso não implica que eu tenha que saber só de sociologia. Eu aprendo muito com você. E com certeza, eu acho, você aprende um pouco comigo Pensei também. que você não ia falar isso, né? Não. Realmente, aqui há uma inter-relação, uma troca de experiências profissionais. Eu sou da área de informática e tenho que estudar história, estudar sociologia, porque estamos aqui fazendo esse trabalho. Então, e eu trabalho numa área, eu sou funcionário até numa área pública, numa área governamental, mas também posso exercer a cargo de professor. Então, isso me ajuda porque eu pensava que eu ia trabalhar só na área governamental, mas de repente apareceu uma oportunidade e estou aqui. Então você também da área da informática, não pense que vai ficar só trabalhando lá, de repente vem alguma oportunidade para você e você vai ter que aprender, opa, agora tem que estudar história. E aquela matéria de sociologia que eu não prestei atenção porque eu achava que não tinha nada a ver, olha aí, vou ter que aprender para poder fazer o trabalho acontecer. Então existe aí a necessidade de você ter uma polivalência, entender um modo sistêmico de se trabalhar. Isso é importante. As empresas hoje, o que elas esperam de nós? As empresas estão exigindo cada vez mais profissional qualificado. Essa frase parece batida. Profissional qualificado. Então vamos esmiuçar ela. Professora, o que é qualificado? O que é um profissional qualificado? Marcelo, é tão interessante isso, que a gente pensa assim, bom, eu tenho qualificação. Aí parece que a gente tem qualificação no momento, passa alguns anos, a gente já não tem essa qualificação. Então, no mundo de hoje, quando a gente fala assim, perfil dos trabalhadores da era da informação, o que as empresas esperam de nós? Como é que nós vamos nos sentir realmente competentes, qualificados? Então, daí vem uma coisa que o Peter Drucker, que nós citamos anteriormente, coloca que nós precisamos ser hoje eficientes e eficazes. E eu gostaria até de conversar um pouquinho com você sobre isso. Como é que você percebe essa coisa de sermos eficientes e sermos eficazes? Eficiência é diferente de eficácia. Eficácia é primordial. Eficiência é você, se tiver, bom. O que é eficácia? Eficácia é você realizar o que precisa ser feito. E eficiência é você realizar essa tarefa de maneira correta. Uma ilustração, professora, trazendo para uma área mais fácil, vamos ver aí o futebol. O técnico pede para o jogador, chuta, chuta.
o jogador chutou, só que foi para fora. Outro caso é o seguinte, o técnico fala, olha lá, ó a bola na área. O jogador olha, mata no peito e chuta, aí faz o gol. No primeiro caso, ele foi eficiente, porque ele chutou, o técnico pediu para que ele chutasse, ele chutou, mas não fez o gol. E no segundo caso, ele foi eficaz. O técnico nem falou para chutar, falou assim, olha a bola, o cara olhou, matou no peito e fez o gol, foi eficaz. Mas então nós notamos que são conceitos que, ao mesmo tempo que são diferentes, eles se complementam. Sim. Porque não adianta uma pessoa ser só eficaz e não ser eficiente, ou ser eficiente e não ser eficaz. Isso. Então nós notamos que hoje, com relação a essa discussão que nós estamos fazendo sobre o perfil dos trabalhadores, né, dessa área, na era da informação, a gente vê que a cobrança, Marcelo, é muito grande sobre nós. Demais. Você às vezes pensa, não, eu já estou realmente qualificado. De repente percebo, não estou, preciso me qualificar mais, não estou dando conta da minha atividade, não estou fazendo da melhor maneira possível. Então é uma coisa que nós sociólogos até analisamos, que a cobrança que se tem feito hoje em cima de nós, no sentido de estarmos o tempo todo trabalhando, é algo que nós vamos até discutir ao longo dessa aula de hoje. Essa cobrança que tem de a gente estar sempre produzindo, estar sempre se aperfeiçoando, é algo benéfico, mas é algo que nós temos que parar também para analisar. Por isso que nós colocamos no início da nossa aula que nós apresentaríamos esse novo modelo, esse novo paradigma, mas para que os nossos alunos possam perceber essa realidade e analisá-la. Não só aceitar. As coisas estão aí, mas elas não estão postas totalmente. Nós podemos analisar o que está ocorrendo. O profissional ele precisa ser eficiente e ser eficaz. Na informática, você tem que fazer o sistema. Às vezes, ou normalmente, ou normal sempre, você tem prazo. E o prazo está sempre em cima da hora. Faça o sistema, preciso do sistema. Aí você vai, desenvolve o sistema, resolve o problema. Você foi até eficaz, está lá o sistema pronto. Mas você não foi eficiente. De repente, lá na frente, o sistema dá problema, apresenta alguns bugs que não ocorreriam caso o sistema fosse feito com uma eficiência, da maneira correta, utilizando as metodologias certas, essas que vamos aprender nas próximas disciplinas também, com certeza, a sermos eficientes, fazendo a coisa da maneira certa, e não só apagar incêndios, fazer um sistema ali rápido para resolver o problema, mas acaba não sendo eficiente, somente eficaz. Eficácia é necessária, tudo bem. Eficiência é... Poxa, se você for eficiente, melhor ainda fazer a coisa certa. Com certeza. Bom, em frente, temos aqui o perfil dos trabalhadores. Ele precisa entender e atender tudo e todos os que o rodeiam. Ele precisa aprender, professor, a lidar com as pessoas, não é? Essa questão de entender é extremamente importante. Eu preciso conhecer. Nós estamos o tempo todo aqui na nossa disciplina colocando essa questão da importância da informação e do conhecimento. Só que para o trabalhador, nos dias atuais, só isso não é o suficiente. Nós precisamos o tempo todo aprender a lidar com as pessoas que nos rodeiam. Essa questão de nos relacionarmos com o outro e algo que nós vamos, ao longo da aula de hoje, também trabalhar, de lidar com as diferenças. O tempo todo nós estamos trabalhando com pessoas que pensam muito diferentemente de nós, pessoas que são de religiões diferentes, pessoas que têm ideologias extremamente diferentes das nossas, e hoje nós precisamos ser pessoas abertas para esta compreensão. Precisamos compreender o outro, entender as pessoas que nos rodeiam. É verdade. Lidar com pessoas é necessário. Você, como profissional, vai lidar com muitas pessoas. Mesmo que você fique só dentro de uma sala desenvolvendo, é necessário lidar com os demais colegas, com o trabalho. Quando você for desenvolver um software, você vai ter uma fase que você vai ver que é a análise do software. Você vai ter que fazer o brainstorm, fazer entrevistas, conversar com usuários. E não é só conversar, por favor, responda esse questionário aqui para mim. Tal. Não, você tem que conversar, às vezes tem que rir, tem que descontrair para ele poder soltando as ideias. E você lidar com essas pessoas é muito bom, mas tem que saber fazê-lo, tem que ter um certo desprendimento. Assim você consegue o maior número de informações possível para fazer um bom sistema, um excelente sistema e resolver assim com muita eficácia e eficiência o que é pedido pelo patrão, pela empresa, pela organização. O próximo slide, Marcelo, eu acho que ele sintetiza tudo que você acabou de colocar para a gente. Então, hoje,
o sujeito, o trabalhador, né, ele precisa ser alguém com permanente capacidade de aprendizagem e de adaptação a mudanças. Deve saber trabalhar em grupo, de preferência em equipes multidisciplinares e ter o domínio da linguagem das máquinas. É o que nos diz o Bádio, certo? E nós procuramos uma maneira de trazer para vocês alguém que fosse da área de vocês, né, Marcelo? E nós pedimos um VT, o professor Marcelo fez uma entrevista com alguém da área e nós gostaríamos de passar para vocês para que depois nós possamos conversar um pouco sobre, porque a pessoa que será entrevistada, vocês verão, ela mostra um pouco das experiências dela nesse mundo onde há essa exigência muito grande de uma série de competências e de habilidades. Então, nós vamos ver agora o VT para depois fazermos os nossos comentários. Estamos aqui novamente, reunidos aqui para fazer uma entrevista, um bate-papo. Dessa vez, nós vamos conversar aqui com o professor Fredson, também especialista na área da informática, na área comercial. Tudo bem, Fredson? Tudo bem, Marcelo? Olá, acadêmicos. Tudo bem com vocês? Tranquilo. Fredson, você é um profissional de informática da área comercial, que optou pela área comercial. Eu sou da área acadêmica, mas você optou pela área comercial. Como é que é essa característica sua? Bom, inicialmente, devido à minha formação, que foi na área de ciência da computação, eu galguei alguns caminhos da área acadêmica também, com bolsas de iniciação científica dentro da faculdade. E, após esse período de universidade, surgiram oportunidades para eu ir para a área comercial. E aí a gente foi adentrando nessa área e hoje a gente vem desenvolvendo algo nessa área. Beleza. Na área comercial você atua então, mas você já atuou na área governamental também? Sim, tive experiências também. Antes de sair da universidade, fui contratado por um órgão aqui do estado e trabalhei nessa área de governo. Tive uma experiência de mais de um ano e aí depois fui para a área comercial. Certo. Área governamental, área comercial, são duas áreas distintas, cada uma tem sua característica. Pelo que eu sei, a área governamental tem uma certa estabilidade. Você tem um salário fixo, tem uma carreira, uma perspectiva. Há quem goste mais da área governamental. O que você acha disso? É uma área, tem as suas características, como você acabou de citar, mas a gente tem também a área comercial que traz outras características de risco, de aventuras que a gente pode estar trabalhando nelas, né? Vale a pena correr o risco, uma aventura, por um capital maior, de repente? Sim, o risco sempre com responsabilidade. Não adianta você ter ideias boas para a área comercial sem você ter um estudo de mercado bom para que você possa desenvolver bem nessa área. Beleza. O comércio hoje, ele, com a internet, as características, as transformações da internet, da tecnologia da informação e comunicação, estão exigindo que as empresas se adaptem também a esse processo. Elas se adaptem e fiquem cada vez mais prontas para isso. A sua empresa é um exemplo disso, né? Como funciona? Sim, a gente tem uma empresa de desenvolvimento de sistemas, a gente é focado em desenvolvimento de sistemas de gestão que funcionam na web. Então a gente tem essa característica de acreditar que a internet será o melhor meio para desenvolver sistemas e para onde os mesmos irão rodar. Há quanto tempo você está atuando nessa área comercial? São 3 anos. 3 anos. Significa que está dando certo. Sim. Até o momento a gente tem acreditado, acha que vai dar mais certo ainda, mas até o momento vem contemplando as nossas necessidades. Os seus desenvolvedores estão no escritório, pelo jeito estão espalhados? A gente não tem uma estrutura física em um determinado local, né? A gente tem, eu estou aqui em Palmas, a gente tem representantes em Brasília, em Goiânia, em Salvador e em São Paulo. Olha só, várias pessoas espalhadas e trabalhando e o serviço dando certo e a coisa acontecendo. Sim. Isso graças à internet, graças ao desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação. Então essas são as características do trabalho da sua empresa, pessoas espalhadas, mas trabalhando coesas num único objetivo. Tudo bem.
Como foi para começar a sua área? Você viu a necessidade? Qual o sistema que mais faz sucesso hoje com vocês? Bom, o início da empresa foi, como eu tinha falado, eu estava na área governamental, junto com outros colegas, e a gente foi procurado por um empresário aqui de Palmas. E ele teve uma ideia, a gente gostou da ideia, estudou o mercado e realmente decidiu abandonar a área governamental e ir para a área comercial. Com essa ideia, com um estudo de mercado bem adequado, e a gente resolveu apostar nessa ideia. O melhor sistema que a gente tem hoje, que justamente foi esse, foi para gerenciar a revenda de veículos seminovos. Vocês estudaram o mercado, viram que, poxa, se tivesse um sistema aí para gerenciar isso aí, você vê que os vendedores hoje estão sem nada, estão mexendo no papel só e caneta. Isso, a gente viu a necessidade, a gente viu que a área também, é uma área que gira muito dinheiro nisso, é uma área que vem aumentando a cada dia, e a gente viu que os empresários da área têm disponibilidade de investir em sistemas que gerenciem melhor as suas lojas, que antes eram feitos tudo em papel ou planilhas eletrônicas. Você deu aí uma certa dica para nós e para os alunos que estão aí com ideias fervilhando em sua cabeça. Com certeza, porque quando eu era também universitário, eu pensava, cara, eu tenho uma ideia aqui, se eu colocar no papel vai bombar, vai vender, nossa, eu vou ganhar dinheiro. Mas que conselho você dá para os alunos que estão com as suas ideias aí cheias? Bom, ideias sempre são boas. Na nossa área é essencial. Mas para a área comercial a gente tem que ter também um estudo de mercado bem adequado. Não adianta você ter ideias e você perder algum tempo colocando aquelas ideias no papel, desenvolvendo alguma coisa, e chegar no mercado e a sua ideia não ser aceita. Então, inicialmente, você tem que ter uma ideia, uma pesquisa de mercado bem adequada para você colocar suas ideias no papel e lhe render algo. Tá certo. Vocês tiveram a ajuda de um empresário experiente já na área de carros, né, de vendas. Sim. Então, isso ajudou vocês. Isso dá uma dica para a gente. A gente tem que procurar estudar o mercado e, de repente, procurar se associar a um profissional da área que você quer atuar. Sim, hoje, não só no futuro, hoje a gente já percebe isso, que nós da área de informática temos que ter essa necessidade de interagir com as outras áreas. E as outras áreas também necessidade de interagir com a gente, né? Porque elas têm que ter a visão de que a informática não vai trazer só custos para a empresa ou para a instituição. A informática vem como um conselheiro para ajudar nos negócios da empresa. Entendi. Quer dizer, ficar só na informática por si só, acho que por uma perspectiva de futuro pode ser nociva. Isso, justamente. Eu, por exemplo, eu estou investindo agora na carreira mais de gestão, porque eu vejo a necessidade da gente trabalhar também com gestão dentro da informática. Uma perspectiva de futuro é você aprender informática e mais alguma área que não seja necessariamente tecnologia. Sim, é uma perspectiva principalmente na área que dependendo da área que você for trabalhar. Se você for trabalhar em uma área governamental, você tem que se especializar mais, estudar, fazer curso de aperfeiçoamento ou fazer uma nova graduação para que você galgue o seu emprego dentro da instituição melhor. Gostaria de deixar aqui o Fredson à vontade para dar uma última palavrinha para a gente terminar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aos acadêmicos. Gostaria que vocês aproveitassem as suas ideias e o seu tempo de universidade. Obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até mais. Estamos de volta aqui. Espero que tenha gostado da entrevista, aprendido algumas coisas com as experiências de Fredson, da área comercial também, trazendo e agregando conhecimento e valor para a nossa aula. Muito obrigado aí pela participação dele. Inclusive, estamos aí como repórter também, está sendo uma experiência interessante para mim. Ver como um profissional da informática tem que também lidar como repórter, né? Para você ver como é que está as coisas. Marcelo, e com relação à entrevista que você fez, você observa que ele não ficou estagnado naqueles conhecimentos que ele teve durante a universidade, do período que ele fez a faculdade. Ele passou daquilo lá, né? Como ele disse aí, ele trabalhou no órgão público
observou, olha, eu acho que eu tenho condições de ir além. E é isso que hoje se tem cobrado de todos os profissionais, que a pessoa esteja atenta ao mercado, esteja atenta às novas possibilidades, e é algo que nós iremos discutir também, né, na nossa aula, e que eu acredito que fará com que os nossos alunos, que todos vocês, pensem um pouco sobre esse novo paradigma, sobre essa nova realidade. Verdade. O aluno, você poderá apresentar muitas ideias, lembre-se de desenvolvê-las, lembre-se de procurar o conhecimento e lembre-se também de que você é um profissional da informação e seja preparado para aprender outras disciplinas também. A interdisciplinaridade é importante nesse aspecto. Isso. O que estamos vivendo hoje? Por que você viu um profissional aí, como o Fredson, que trabalha num escritório aqui em Palmas, Tocantins, e outros funcionários em outros lugares do Brasil? Como isso é possível? Será que ele é um cara melhor que os outros? De maneira nenhuma, professora. Ele está simplesmente usando um novo paradigma que vemos agora no slide, que é reflexo das transformações na economia mundial. É processo de passagem da economia baseada na indústria para a baseada na informação. A economia baseada na indústria, como nós vimos nos nossos vídeos, VTs, nas aulas passadas, o Charlie Chaplin, né, o Fordismo, foi um momento, mas hoje nós somos sociedade da informação. Só que nossos pais, nossos avós, talvez, ainda não são assim, e a gente aprendeu deles algumas maneiras de trabalhar do paradigma antigo. É importante? É importante. É bom? É bom. Mas hoje nós temos um novo paradigma que possibilita você usar novos meios para trabalhar. E a tecnologia da informação é uma delas. Você trabalhar em vários lugares do mundo, trabalhar em casa, uma empresa ser formada por funcionários distantes uns dos outros fisicamente, mas virtualmente conectados, pois, como já falei, os bits trafegam pelo cabo na velocidade aí da luz, e você pode transformar isso em utilidade para o bom exercer da profissão de tecnólogo da informação, tá? De analista e desenvolvimento de sistemas. A professora Eleusa vai nos falar agora sobre alguns autores que também observaram essas mudanças e fizeram suas observações. Tudo bem, professora? Isso. Estamos aqui numa nova posição, né? Imaginando uma sala de aula que é interessante. Então, o professor Marcelo colocou para a gente que hoje nós estamos vivendo um momento de transição de uma sociedade fortemente marcada pela indústria para uma sociedade baseada na informação. Isso não significa que tenhamos passado totalmente de uma sociedade industrial para uma sociedade baseada na informação. Não é isso. Estamos caminhando, é um processo que está ocorrendo. Bom, essas alterações, essas modificações chamam a atenção de vários teóricos, como nós colocamos. E aqui nós queremos abordar alguns pontos de vista, de uma forma breve, bem rapidinho, nós vamos discutir as teorias de alguns deles. Eu gostaria que você colocasse primeiro Domenico de Masi. Domenico de Masi é um teórico italiano e ele tem uma teoria muito interessante. Uma das obras dele se chama O Ócio Criativo. E ele questiona muito esse mundo em que nós vivemos, que nós trabalhamos muito. Às vezes temos até tempo, por exemplo, chega os finais de semana, a gente não trabalha sábado, domingo, e vocês já observaram que muitas vezes nós ficamos desinquietos, desorientados, porque não sabemos o que fazer? Então ele coloca que nós precisamos fugir desta alienação e fazer com que o nosso ócio seja criativo. Porque muitas vezes nós temos o tempo, não aproveitamos esse tempo da maneira mais adequada e ficamos muitas vezes depressivos. Quantas pessoas hoje estão depressivas porque têm um tempo livre e não sabem o que fazer nesse tempo? Então, Domenico de Masi chama a atenção para a necessidade de ocuparmos esse tempo da maneira mais criativa possível. Além dele, nós temos aqui a teoria do Castells, Manuel Castells, que várias vezes nós falamos sobre ele, colocamos que ele analisa muito, nesse mundo globalizado, essa sociedade interligada por redes, a questão dos nós metropolitanos, e ele vai sempre abordar como que essa rede, todas essas informações, tem influenciado na sociedade, influenciado no novo profissional, nas novas formas de gestão. Além dele, nós temos também o Pierre Levy.
ele coloca para a gente, observa, como que é interessante nós pensarmos na forma como esses teóricos analisam a realidade. Então, o Pierre Levy, por exemplo, ele coloca para nós como que as tecnologias da informação são importantíssimas no mundo atual, porque elas fazem com que conhecimentos de uma área sejam aplicadas em várias outras áreas. E isso é importantíssimo para a evolução da sociedade. Guy Asner, o foco principal da teoria dele é a preocupação com o fato de que, face a todas essas inovações tecnológicas, a robótica, informática, grande quantidade de pessoas têm ficado desempregadas. Então, ele é adepto da criação de um emprego de tempo parcial, porque assim várias pessoas poderiam trabalhar. Com isso, reduziríamos muito o desemprego. É interessante a teoria dele. Depois, se vocês quiserem completar um pouco mais, a nossa aula não nos permite ampliar, mas depois procurem, nós iremos colocar alguns textos complementares para que vocês possam compreender melhor a visão, a perspectiva desse e de outros autores. Complementando essas teorias, nós temos Jeremy Rifkin. Ele discute a questão do fim do emprego. Ele diz para a gente que nós estamos vivendo numa sociedade em que poucas pessoas terão trabalho. Poucas pessoas terão a habilidade, o conhecimento, a competência para estarem empregados. E ele coloca, e é interessante para vocês que estão fazendo esse curso, ele diz que o futuro será para os profissionais das áreas tecnológicas, da área da informação. Então, não é que a gente queira ser egoísta, mas para vocês é até um ponto, um certo alívio diante da perspectiva dele. Além disso, finalizando, Dalmor é um teórico que discute a globalização e que tenta mostrar também como que a globalização tem exigido esse profissional que tenha uma série de competências, que tenha o tempo todo tem que procurar melhorar e ampliar os seus conhecimentos. Bom, eu espero que não tenha sido cansativo vocês conhecerem um pouco a respeito desses teóricos. Professor Marcelo? Tudo bem, professor. Tranquilo. A gente também vê aqui um outro autor, além desses, que é o Drucker, né, o Peter Drucker. Ele nos fala o seguinte sobre o conhecimento. É o recurso-chave pessoal econômico. Os tradicionais fatores de produção, como a terra, a mão de obra, capital, esses conhecidos pelos nossos pais e avós e por nós, tornaram-se secundários. Não se tornaram obsoletos, mas tornaram-se secundários. Pense comigo. Uma pessoa tem um pedaço de terra, um fazendeiro aí. Antigamente, poxa, ele, como dizem, ele é o cara. Ele tem uma terra. Tudo de bom. Mas, melhor que ter uma terra hoje é você ter um banco de dados com muitas terras cadastradas, com informações de plantio, de colheitas, de qualidade do solo, de melhor lugar para a produção de todas as terras. Que tal isso? Você ser dono dessa informação e saber usá-las corretamente é primordial para você ter, então, a área principal, que é o novo paradigma. Você usar a informação. Vale mais a pena ter a informação das terras do que, às vezes, a própria terra. É esse o pensamento que gostaria que você pensasse aí. Dominar quem domina o mundo, ou esse chavão aí que a gente vê, explica justamente essa questão. Em frente, vemos que o esforço físico vem sendo substituído pela força da microeletrônica, reduzindo o desgaste físico e o desperdício dos recursos, que potencializam as novas bases da expansão da riqueza e do excedente econômico. Hobsbawm nos explica sobre isso. Novamente toma o assunto da Google. A Google, o que ela fez, hein? Ela pegou a informação e disponibilizou, potencializou. Todo mundo escreve um livro? Escreve. Mas a Google pegou todos os livros e colocou tudo junto lá. Todo mundo faz uma página? Todo mundo faz uma página. Então a Google pegou e mostrou todas elas. Ela potencializou, uniu, possibilitou você ultrapassar barreiras para alcançar informações. Então, isso gerou uma grande força nessa empresa.
ela é conhecida como um exemplo da empresa que usa a tecnologia da informação e da comunicação em prol do produto que ela lança, que é a própria informação, que é a própria publicidade, o marketing, em cima destas coisas. Complementando o que você abordou aí, eu acredito que você pode colocar para a gente o próximo slide, que nós temos nele a ideia desse teórico que eu acabei de falar, o Pierre Levy, que aborda que tudo que for processamento de informação, de comunicação, de coordenação, encontra-se, na atualidade, multiplicado pelas novas ferramentas de suporte digital. Então, nós observamos, de acordo com o Levy, que nos dias atuais, toda essa tecnologia que nós temos multiplica em grande número as nossas possibilidades de produção. É verdade, professor. Com o poder, você vê na imagem aí, esse poder de processamento é multiplicado. Você pode entender vários aspectos. O que era o trabalhador antes e o que era o trabalhador agora. Hoje nós temos aí o poder da microeletrônica. Mas nós tínhamos antes o perfil do trabalhador. Vale a pena a gente conversar aqui sobre como era o trabalhador antes, como era o trabalhador agora, no sentido que sim, o mercado antigo e o mercado novo. Para a gente entender, poxa, eu faço parte do mercado antigo, ou será que eu faço parte do mercado novo? Dependendo da característica que você tiver, você pode entender. Espero que você se localize. Se você tiver como mercado antigo, pense em ir para o novo, ou se melhorar para poder ficar cada vez mais próximo do novo paradigma. Marcelo, na verdade, nem é a questão só da pessoa imaginar se está em um e em outro, mas de nós analisarmos como era uma sociedade fortemente marcada pela indústria e hoje como que é uma sociedade fortemente marcada pela informação. Então, o que nós iremos mostrar agora para vocês é como era a sociedade industrial e fazer um paralelo demonstrando como fica hoje em uma sociedade marcada pela informação. Começando pela matéria-prima, indo para as leis de mercado e finalizando pela reprodução dos bens. Isso. Então, com relação à sociedade industrial ou sociedade do capital. Nessa sociedade, quanto maior é o consumo, menor é o bem futuro. O que vem a ser isso, Marcelo? Quanto maior é o consumo, menor é o bem futuro. Imagina numa sociedade industrial. Vamos imaginar uma matéria-prima, o ferro. Quanto maior o consumo, menos ferro. Menos essa matéria-prima, menos esse ferro. Agora, numa sociedade do conhecimento, esses problemas podem persistir? Pode. Mas diante desse novo paradigma, como é que fica essa questão da matéria-prima? Fica diferente. Vamos lá ver, quanto mais se usa o conhecimento, mais se enriquece. Puxa vida, isso aí é igual um buraco. Quanto mais se cava, mais fundo fica. O que é isso? Conhecimento não acaba. Se você transmite conhecimento, você transmite-o, mas ele não sai da sua memória e cola lá na memória do outro. É uma cópia, não é um Ctrl+X, um Ctrl+V, um Ctrl+C, um Ctrl+V. E nesse processo de passar da minha cabeça para outra cabeça, eu aprendo, porque eu tenho que desenvolver esse conhecimento até de uma maneira mais aprimorada para poder transmiti-lo. Então, professora, quanto mais você usa o conhecimento, mais se enriquece nesse período. Tanto como pessoa, como as indústrias também, aliás, todas as empresas pensam dessa forma. Pode ver como que hoje se investe, por exemplo, na capacitação dos trabalhadores. As empresas todas fazem isso, porque entendem que hoje o conhecimento é a principal matéria-prima. Exatamente. Dando sequência, nós temos aí como é que ficam as leis de mercado numa sociedade industrial, numa sociedade do capital. Bom, todo bem que, numa sociedade industrial, todo bem que é vendido, né, não se tem mais. Verdade. Ou seja, automaticamente você perde a posse desse bem. E como que ficaria isso numa sociedade do conhecimento, Marcelo? Sociedade do conhecimento nós temos. Quanto mais se vende o bem, fruto ou derivado do conhecimento, mais conhecimento se adquire para a produção de novos bens, mesmo que se tenha a ideia da perda momentânea da propriedade desse bem. Na aula anterior, vocês viram aí sobre o software livre, acredito. Software livre é um bem gratuito, será? Será que o cara... Poxa, eu poderia vender um sistema, mas naquele caso eu geralmente ofereço o código-fonte, que é justamente o segredo de como se produzir aquele sistema. Será que eu estou perdendo informação? Ainda mais se eu ofereço de graça, sem pedir nada em troca.
Será que essas pessoas ganham dinheiro? Será que elas ganham alguma coisa com isso? Ganham sim, elas estão distribuindo conhecimento, elas estão emitindo conhecimento. E elas podem ser consultoras, justamente dessa área, dar consultoria dessa área do software livre. E aí ela ganha aí o seu capital nesse caso. Então, se você tiver algum conhecimento, não tenha medo de oferecê-lo. Você vai estar ganhando quando você oferece esse conhecimento. Então é diferente um pouco daquela questão, poxa, aquilo é meu, não vou dar para ninguém, é meu, é minha casa, é meu ferro, né? É meu aço. Agora não, é o meu software, é o meu programa. Pode receber, pode melhorar, pode atualizar, porque é melhor para você e melhor para mim. Todos nós crescemos diferente um pouquinho a ideia, né? Isso. Dando sequência, nós podemos analisar como que era a reprodução dos bens na sociedade industrial para depois chegarmos hoje na sociedade da informação. Bom, na sociedade industrial nós tínhamos os custos associados à reprodução, são conhecidos pelo valor significativo. Então eu observava quanto que eu gasto, o valor desse produto. Como é que fica hoje, Marcelo? Hoje nós temos, quanto maior o número de reproduções, mais barato o produto se torna. Como, por exemplo, fazer uma cópia ou 1000 cópias de um software, o valor é praticamente o mesmo. Professora, hoje você copia, você faz um filme. Por exemplo, lá a Pixar Studio produz um filme tridimensional. Pense naquele filme. Se fosse apenas uma cópia daquele filme, quanto ele valeria? Quantos milhões ele valeria? Estaria lá no museu, grudado lá na parede. Filme, Shrek 2 lá. Mas agora você pode copiar aquilo ali. Então você vende ele a R$20, olha só. Ficou mais barato, mas você não perdeu a qualidade. É a capacidade que hoje você tem. Quanto mais você vende, mais barato fica o produto. Isso vale para softwares também. O Windows, o Office, ele não é um caso. Se fosse só uma cópia do Office, eu acho que a Microsoft usava só para ela, não vendia para ninguém, né? Mas ela vende para várias pessoas e não custa milhões. Custa quase 1000, né? Mas imagina um filme, por exemplo, como você deu o exemplo. Imagina se só em um lugar se passasse um filme. Também. Hoje não. Quando se lança no mundo todo. Pode demorar um tempinho para chegar no lugar, mas se lança para o mundo todo. Eu me lembro também, próprio automóvel. Fazia um automóvel, quando ficava defasado, a fábrica ia para um país subdesenvolvido e fabricava aquele automóvel lá. Mas no software não. O Windows é lançado mundialmente ao mesmo tempo. Então a informação é diferente até mesmo de um carro, embora o carro esteja perto da gente, a informação bate o recorde. É lançada assim em tempo real. Todos podem ver esse acontecimento, né, da informação. Diante de todas essas informações, nós gostaríamos que vocês pensassem junto conosco. Diante de tudo isso que nós colocamos aí, que nós abordamos, nós ficamos interrogando. Bom, quais são então as competências necessárias, plausíveis para o sucesso? Nós vamos colocar algumas características, algumas competências, para que nós possamos discutir um pouco com vocês. Ok. Primeiramente, gostaria de dizer que essas são dicas para você ver como você deve se portar, ou se você está indo no caminho certo. Como deve ser um profissional da área da informática? Quais características ele deve ter? Então nós vamos dar uma passeada assim, por essas características e vamos ver, professor, não é só do profissional da informática a missão. Por isso a gente chama assim, profissional do conhecimento. Profissional, isso, né, profissional dessa sociedade hoje, isso, que é baseada na informação, no conhecimento. Né? Para você que pensava até que informática, né, vou fazer um curso aqui, vou aprender a programar. Não é só isso. Tenha na sua mente que não é só isso, porque você está dentro do novo paradigma. Então, para se destacar, é preciso ter mais algumas características que você encontra em profissionais onde você tem contato na área da informática, mas também em outras áreas. Professor, é importante nós colocarmos para os nossos alunos que a gente aqui não está dando receita, não estamos trabalhando com autoajuda, e sim procurando fazer uma discussão de quais seriam as competências necessárias neste momento. Em momento algum, querendo colocar, olha, vocês devem seguir essa cartilha, vocês devem ser dessa forma, de jeito nenhum. A sociologia, ela jamais diz para as pessoas, vocês devem agir assim, de forma nenhuma. O que nós procuramos fazer é analisar como está a realidade, certo? Então é bom que os nossos alunos
pensem a respeito disso. Nós não estamos aqui dando receita, nós estamos colocando como tem sido hoje as exigências que a sociedade faz. Verdade. Tá bom? Até porque essas características foram mapeadas por um teórico, Sabah. Isso. Né? Então nós temos aí essas características que ele observou, não obrigou que as pessoas a usassem. Sim, ele observou e lançou. Vamos dar uma olhada. A primeira delas, profissional tenha interesse em formar equipes reais e tem interesse em participar de algumas de alto desempenho temporário, fazer um estágio aí. Então você procure, é necessário que você aprenda a fazer parte de equipes. E se você não aguenta muita pressão, procure fazer parte por um tempo só. Ver como é que funciona lá o trabalho numa empresa de software de alto nível. Se você conseguir ter essa oportunidade, vá lá, nem que seja como ouvinte, vá lá aprender a fazer essa característica de ser um profissional imerso nesse ambiente, para você ter uma ideia de como é. Claro que o profissional o profissional da informação, ele tem que já ter essa característica com ele, de ser uma pessoa que de vez em quando faz um estágio, ele não fica só a vida toda numa mesma atividade, mas ele procura novos desafios, faz parte de equipes temporárias de alto desempenho. Isso. Além dessa característica, nós temos outra que é interessante colocar no slide aí, a capacidade de identificar padrões culturais, mitos organizacionais, crenças e valores. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Vocês já pararam para pensar que nós estamos inseridos numa cultura maior, mas que também existem culturas organizacionais? Que dentro das empresas nós encontramos também um conjunto de crenças, de valores, de normas, de símbolos, de mitos que orientam a vida daquelas pessoas. Então imagine você, por exemplo, trabalhando numa empresa, você é demitido e você é inserido em outra. Chegando lá, nós temos que nos ambientar àquela nova empresa. E nós podemos fazer uma análise, às vezes a gente fica até um pouco perdido dentro dessa empresa, porque as pessoas ali, elas têm ideologias diferentes, elas têm crenças diferentes, às vezes até o modo de vestir é diferente, a maneira das pessoas se relacionarem, e hoje nós precisamos estar atentos a isso. Não dá para a gente chegar e falar, bom, o meu jeito é esse, eu vou agir assim, se vira os outros que pensem diferente. Nós não podemos fazer assim. Chegando numa empresa, é importante nós pararmos para pensar um pouquinho qual é a cultura organizacional. Como que são, por exemplo, aqui as relações hierárquicas. Como é que as pessoas veem isso? Como é que elas se posicionam? E ligada a essa questão que eu estou colocando, Marcelo, você poderia colocar o outro slide para a gente? Sim. Que refere-se à competência para lidar com as diferenças culturais. Nós já abordamos esse aspecto no início da nossa teleaula, quando nós colocamos que, face a esse mundo globalizado, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças culturais. Hoje, as empresas estão espalhadas pelo mundo todo. Imagina você trabalhando numa empresa aqui no Brasil, ela abre uma filial num país africano. Você vai para lá trabalhar. É importante que nós tenhamos consciência dessas diferenças culturais. E não só indo para um outro país, mas imaginando também as diferenças culturais que existem dentro de um país de dimensões continentais como é o nosso. E também, mesmo que seja dentro de um mesmo estado, que a gente perceba que no nosso ambiente de trabalho nós encontramos pessoas que têm formação, que têm religiões, que têm posturas bastante diferentes da nossa. Então nós precisamos estar atentos a isso. Certo? Em frente, vemos aqui a característica da habilidade de enfrentar crises, de conviver com a incerteza e a ambiguidade. Você tem, às vezes, vontade de chorar em frente ao computador, mas não se preocupe, você não está sozinho. Essa é uma característica do profissional da informação. Ele tem que ter, por causa dessa habilidade, resiliência enquanto velocidade de recuperação pós-crise. Se acontecer algum problema, você tem que ter a capacidade de se recuperar e mostrar o serviço. Às vezes isso é um martírio, né, professora? A pessoa tem que, né, mostrar aí um certo equilíbrio emocional, às vezes, para poder continuar firme no mercado. Mas é uma característica do profissional da informação, a capacidade de resiliência. É justamente a pessoa perdeu tudo, às vezes, e ela consegue recuperar e superar essa situação. Então, ela tem que ter essa capacidade, né? É uma capacidade observada, inclusive, em muitos vencedores desta área. E numa sociedade competitiva como a nossa,
o tempo todo, isso está sendo exigido de nós. A gente perder o emprego e a gente ter forças, continuar, ou seja, essa capacidade de resiliência. A coisa está difícil, mas a gente vai dar conta. Além desta característica, nós temos também a questão da capacidade de lidar com sentimentos e de exprimi-los. E o outro slide que complementa, mostra para a gente a competência interpessoal para dentro e fora da organização. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esses dois slides. Durante muito tempo, se pensou que nós não poderíamos, dentro de uma empresa, demonstrar os nossos sentimentos. É claro que nós não podemos ali dentro da empresa sermos como nós somos em casa. Mas hoje é importante que a gente exprima o que a gente sente, aquilo que nós não estamos satisfeitos, aquilo que nós achamos que precisa ser mudado. É claro que tudo isso percebendo o ambiente no qual nós estamos inseridos, mas jamais deixar de colocar aquilo que a gente sente. A capacidade que nós vemos aqui de atuar como coach. Desculpe. O que é coach? É um técnico, um treinador, mentor, tutor ou aconselhador. Então você não está somente desenvolvendo a aplicação, mas também pronto a aconselhar outras pessoas. Em frente vemos a habilidade de conhecer e ativar a organização, encontrando caminhos de menor resistência à ação. Você conseguir conversar com as pessoas para resolver problemas, encontrando alternativas para resolver um determinado problema. Né? Pode ser um problema de desenvolvimento de software ou um problema até relacional. Competência para encontrar caminhos e um fator comum aí para as pessoas, um denominador comum para as pessoas encontrarem uma saída menor resistência, mais fácil de alcançar êxito na produção de alguma informação, de algum bem. Além disso, Marcelo, nós temos aí a competência para lidar com simbolismos. A nossa sociedade, ela é cheia de símbolos. Nós criamos símbolos para colocar em lugar de algo que nós damos um significado. Por exemplo, quando eu vejo uma aliança, eu olho a aliança e já imagino. Essa pessoa é casada. Então, a nossa sociedade, ela cria uma série de símbolos e nós temos que estar atentos a isso. Símbolos como Java, como símbolo da Microsoft, hoje vamos uma sociedade cheia de ícones. Espírito cooperativo, capacidade de manter o ego sob controle. Às vezes a situação quer fugir sobre nosso controle, mas faça como os gatinhos aí, olhe o problema, mas controle-se. Às vezes lá na frente você vai ver o resultado do problema. Competência para produzir narrativas, para exercer influência, isso que tínhamos falado. Também temos que ter um senso estético. Fazer um software é uma obra de arte. Você encontra blogs na internet falando sobre isso. Você faz um software, você tem que fazer bem feito e às vezes tem que ter um senso estético. Será que está bem feito mesmo? Né? Vamos cuidar aqui do layout. Outra coisa é perspicácia. Como eu falei, gut feeling, capacidade de considerar a intuição e os sentimentos. Nem só de bits é feito o desenvolvedor, mas também de conhecimento, né, de gut feeling, daquela sensação da perspicácia, de se entender o que está acontecendo naquele momento. Então é importante você ter essas características também. Em frente, olha só a galera de olhos fechados. O que é isso, professora? Tolerância, mentalidade pouco afetada por preconceitos e viés de julgamento. Isso daí complementa aquilo que nós já havíamos colocado, a questão da tolerância, de perceber que nós estamos lidando com pessoas que são diferentes de nós. É importante perceber o respeito à diferença. Verdade, professora. Liberdade intelectual, né? Tem que respeitar a liberdade intelectual. Isso. Olha aqui no slide. A mente tem que estar aberta, né, para receber e dar dicas e ouvir, falar, se exprimir, se expressar. Além disso, a capacidade de se enternecer ou de se indignar. Eu gostaria de comentar um pouquinho essa competência que é colocada aí, a capacidade de se indignar. É interessante como a nossa sociedade hoje, às vezes ela coloca pra gente que tudo é normal. A gente vê um corpo na rua, nós temos a capacidade de passar por aquele corpo e pensar assim, isso é normal, quantas pessoas morrem? Mas hoje é importante que a gente tenha esse sentimento de indignação diante do que ocorre, tanto no nosso ambiente de trabalho, como o que ocorre na sociedade. Além disso, Marcelo, que outra competência a gente tem aí? Bom, enfim, a capacidade de se enternecer e se indignar, a pessoa também tem que ter um pouco de empatia, sabe? É você poder
principalmente um chefe de um setor, né? Ele não é aquele desenvolvedor carrancudo que fica lá parado, desenvolvendo, só desenvolvendo, fazendo, né? Bebendo seu cafezinho lá, se for o Java, né? Dependendo. Então ele não fica lá parado, não. Ele tem que conversar também, às vezes ver como é que está passando o seu subordinado, o seu chefe, o seu colega. Ele tem que entender um pouquinho mais tem que ter inteligência emocional, esse termo aí, exatamente, né? Conversar um pouquinho com as pessoas para ser um líder também, né? Tem que ter essa empatia, essa alegria de conversar. Enfim, olha aqui, cargos de chefia, lideranças organizacionais e também planejadores estratégicos, uma vez que são talentosos e trabalham com a visão do todo. Quem são os chefes? Quem são os líderes? Quem são os planejadores estratégicos? São pessoas talentosas? São. Trabalham com a visão sistêmica? Trabalham. Você pode se perguntar, será que eu estou incluído aí? Será que eu sou um líder? Ou então um projeto de líder? Você está aqui para aprender, mas comece também a desenvolver essas características. Porque você vendo elas em você, você terá grandes chances de subir um pouquinho até mesmo lá dentro do setor de desenvolvimento. Você é um desenvolvedor, chega lá como desenvolvedor. De repente você nota que está tendo um problema ali o cara usa uma outra linguagem de programação que não é a sua. Mas de repente você consegue entender e com o tempo você vai conversando com ele, dando dicas, porque às vezes ele é adepto daquela linguagem igual a pessoa de uma religião, né? Ferrenha, né? Não quer sair daquela linguagem. Mas você conversa com ela, de repente ela vai vendo que é melhor mudar, daqui a pouco o seu chefe vê a maior produtividade, quem sabe com isso você não alcança um patamar maior. Lembrando que você não vai fazer isso para alcançar, mas porque você já é um líder, porque você já tem essas características. Então, essas melhorias que você ganha de liderança, de ser um líder, ela vem como consequência. E não por quê, mas né, é o para quê. Você vai chegar lá porque você já faz aquilo ali com a finalidade de melhorar o desempenho de todo um grupo, porque você tem naturalmente essa visão sistêmica. Bom, Marcelo, diante de tudo que nós discutimos hoje, os nossos alunos devem estar pensando, meu Deus, quanta informação, quanta coisa nos foi colocado hoje. E realmente, nós vimos uma série de coisas, falamos de uma série de teóricos, abordamos a nossa realidade, apresentamos uma série de competências, de habilidades que são necessárias e nós gostaríamos de agora fazermos uma síntese da nossa aula, mostrando que nós hoje vimos como a sociedade, o mercado de trabalho vem alterando o modo de vida dos profissionais e, além disso, como os trabalhadores do conhecimento estão desenvolvendo atividades que os tornam seres polivalentes. Nossa, professora, como temos que ser polivalentes? Não basta ser só desenvolvedor, não basta ser só criador, ou só web designer, só o técnico de manutenção de computadores. Tem que ser polivalente, várias ligações, visão sistêmica. Pense nisso para que você possa galgar coisas maiores até do que simplesmente o desenvolvimento. O desenvolvimento é algo bom, programar é algo bom, mas programar com liderança, com visão sistêmica, é algo melhor ainda. Então, e nós esperamos todos vocês na nossa próxima aula, quando nós iremos falar um pouquinho qual será o futuro da sociedade, qual será o futuro aí da informática. Como que nós podemos analisar isso daí, né, Marcelo? Né? Então tá bom, pessoal, ficamos por aqui, vemos você no futuro, daqui 15 alguns dias. tempos. 15 dias, né? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite.